17, glórias a Deus, número capítulo 17, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 17. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor, e a pôs os filhos de Israel, e eles viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás achar suas murmurações, acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui nós expiramos, perecemos nós, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus da glória, Deus de majestade, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através desta palavra, através da tua revelação, através, Senhor, de cada necessidade aqui, Senhor, e os teus filhos, eles precisam. Pai amado, em nome de Jesus, é o Senhor que quebranta os corações, é o teu Espírito que convence os corações dos seus maus caminhos. Por isso, Senhor, leva toda a mente cativa ao santuário da tua glória, e de lá emana as palavras de vida eterna, e que a tua palavra ela produza o resultado ao qual está sendo enviada aos corações aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus.
Aleluia, Jesus. Com quantas pessoas ou com quem já aconteceu algo determinado em nosso dia a dia, em nosso cotidiano de todos os dias, que pareceu muitas das vezes algo que não iria trazer nenhum valor. Eu creio que isso acontece com todo mundo. Às vezes algo acontece com a gente, ou nós estamos ouvindo algo de alguém, e muitas das vezes aquilo passa desapercebido, como se nós não estivéssemos precisando ouvir ou ver determinada coisa. E com aquele passar dos dias, nós vamos entendendo o porquê que vimos ou ouvimos determinada coisa, ou vimos determinada situação. Porque muitas das vezes o homem, ele despreza coisas mínimas que muitas das vezes poderiam lhe trazer grande valor em sua edificação espiritual, em sua edificação, muitas das vezes para o seu enriquecimento em conhecimento. E muitas das vezes nós, por sermos falhos, por muitas das vezes não entendermos, nós deixamos isso passar. Por exemplo, quem é do tempo dos filmes do Rocky Balboa? Quem assistia os filmes ou já assistiu? Talvez não seja do tempo, mas já assistiram. E existia nos primeiros filmes dele um senhorzinho que tinha um nome no filme de Mickey, um senhorzinho de cabelo branco, que ensinava ele lá no início com coisas que pareciam insignificantes. Por exemplo, ele levava o Rocky ali para dentro de um puleiro e falava para ele correr atrás de uma galinha. Algo que não tinha nada a ver com o que ele iria exercer, que era o boxe. Outras coisas também que ele mandava ele fazer, por exemplo, muitas das vezes pegar um machado ou uma determinada ferramenta e exercer aquela função. E ele iria ali, exercia, e muitas das vezes ele pensava: para que eu estou fazendo isso? E lá no futuro ele pegava aquelas coisas e se lembrava dessas tarefas que ele tinha que fazer, e se lembrava que essa tarefa iria fazer com que ele enriquecesse o seu aperfeiçoamento daquilo que ele iria fazer. Outro exemplo, Daniel San e o seu Miyagi. O seu Miyagi mandava o Daniel San limpar as coisas, e às vezes ele ia lá e ficava assim, para lá e para cá, e o seu Miyagi ia lá e falava: não, Daniel San, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá. E quando menos ele esperou, aquilo também fez com que enriquecesse o seu aperfeiçoamento naquilo que ele iria exercer. Porque quando ele foi treinar mesmo, ele viu que aquele movimento era para se defender dos golpes. Então, muitas das vezes, irmãos, nós desprezamos coisas que para nós parecem insignificantes.
mas coisas mínimas que podem nos trazer um grande benefício, uma grande edificação espiritual, como a vara de Arão. Por que Deus ele quis fazer dessa maneira? O que Deus queria demonstrar acerca deste ato que ele falou que era para o povo fazer? Deus não faz nada sem algum significado. Tudo que Deus pede para o homem fazer, existe um significado. E um dos pontos primordiais que Deus queria cessar aqui era a murmuração, a reclamação daquele povo que estava ali no deserto. Deus estava já cheio de toda aquela murmuração, de tudo aquilo que o povo estava reclamando. Reclamava de água, reclamava de carne, reclamava de pão, reclamava de tudo. Nada estava satisfeito a eles. Nada. E nós sabemos que murmuração se torna muitas das vezes uma barreira para que o homem ele venha alcançar as bênçãos de Deus. Por exemplo, quando Paulo ele cita as murmurações do povo no deserto, ali no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 9 ele diz: e não tentemos a Cristo, como alguns deles, ou seja, os do deserto, também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso o quê? Isso que nós estamos vendo aqui esta noite. Tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Há muito tempo Paulo escreveu isso. E ele já estava mostrando, olha, isso aqui está escrito para nosso exemplo, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, para que nós venhamos obedecer a Deus. O que é mais detestável a Deus? A hipocrisia ou a desobediência? O que está em um patamar mais elevado? A hipocrisia ou a desobediência? Quando nós vemos ali Mateus capítulo 23, e nós vemos Deus abrindo um leque ali sobre os fariseus, nós iremos entender que a desobediência muitas das vezes é pior do que a hipocrisia. Porque ele fala ali dos fariseus que mandavam o povo fazer determinadas coisas e eles próprios não faziam. Por exemplo, alguém que pede para que reclama determinada coisa e aquela pessoa que está reclamando, ela faz pior. E os fariseus faziam pior estas coisas. Eram piores no seu executar. Mas Deus ele fala ali que mesmo que o servo ele venha ver que há uma hipocrisia no caso dos fariseus, que eles não fizessem conforme eles faziam, mas que eles fizessem
da maneira que eles falavam, ou seja, o que eles falavam, o que eles ensinavam era bom, mas o que eles faziam que não era. Então Deus falou para o povo: olha, façam o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, Deus colocou aqui a desobediência acima da hipocrisia. Porque independente de onde você esteja, ou de quem seja o seu liderado, o seu líder, você deve exercer conforme Deus ele nos ensina. Ou seja, não servindo à vista ou para os homens, mas como a Deus, ainda que aqueles sejam hipócritas. Então nós vimos aqui, irmãos, que existia na verdade um líder, que era Moisés, e Arão estava sendo levantado para sacerdócio. Arão, ele já tinha feito algo que tinha desagradado a Deus, ou seja, ele e a sua irmã Miriam tinham se levantado contra Moisés, mas Deus perdoou Arão, porque Arão, ele ia exercer um sacerdócio santo, para que esse sacerdócio fosse exemplo para Israel, ou seja, para o seu povo. E Deus, ele fez com que o povo olhasse para aquele líder de uma maneira diferente nesta situação. Porque o povo estava murmurando por conta que Moisés tinha falado quem apenas poderia entrar no lugar santíssimo era Arão e os seus filhos. E o povo não aceitou. E muitas das vezes, irmãos, isso acontece. Talvez aconteceu ali no exílio, quando Deus falava através de Ezequiel, que era um jovem. Talvez tenha acontecido com Davi, que era também um jovem, e que todos ouviam como apenas um menino. Mas nós sabemos que Deus não escolhe as coisas que são. Deus não escolhe aquelas coisas que para o homem parecem legais, parecem boas. Deus, ele confunde, muitas das vezes, o coração do homem, através das suas decisões, através daquilo que ele determina, através da sua palavra. E às vezes nós nos perguntamos o porquê que Deus fez assim. Como o ditado que existe, o ditado popular, que Deus escreve o certo por linhas tortas. E somente lá na frente nós entenderemos algumas decisões de Deus através da nossa vida. O porquê que passamos por esse trajeto, o porquê que Deus permitiu isso. Um exemplo é o profeta Oséias. Olha que Deus permitiu na vida de Oséias, irmãos, para mostrar que o povo estava fazendo da mesma maneira. E nós devemos sempre levar em conta aquilo que Deus está falando através da sua palavra, ainda que para nós seja insignificante. Porque Deus, ele sempre quer nos ensinar algo. Mas Deus, ele era
nesse tempo rígido com aquilo que o povo fazia, porque estava no tempo da lei, existiam-se as regras, e se alguém quebrasse a regra, Deus teria que cumprir com a sua palavra. Abra no capítulo 14 e versículo 40. Vamos entender a rigidez de Deus com as regras da sua palavra. Diz assim, 14:40: E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebranteis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Aqui nós vemos, irmãos, uma desobediência que antecedeu, uma das desobediências que antecedeu o que Deus fez no capítulo 17. Mais uma, capítulo 15, versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando a lenha, o trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava decretado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação, com pedras, e apedrejará para fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Mais uma desobediência que não deu certo. Capítulo 16, versículo 31. Aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra se estava debaixo deles, se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso.
mais uma desobediência que não deu certo. E nós vemos aqui a rigidez que Deus tinha naquele tempo acerca da sua lei. Depois de acontecer tudo isso, através das desobediências, o povo deve ter parado, né, irmãos, de desobedecer. O povo deve ter falado: não dá certo desobedecer a Deus. Agora eu vou apenas obedecer. Certo? Errado. Versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Quantas vezes, irmãos, uma pessoa tem que passar por determinada situação para abrir os seus olhos, para ver que desobedecer, ir contra a vontade de Deus, isso não vai lhe trazer um bom resultado. Porque é como se uma pessoa se lançasse de cima de um precipício e estivesse amarrado por uma corda normal, sem aquela corda que é especial para esse tipo de atividade. Uma pessoa que se lança de cima de um precipício, quando a corda acaba, ele vai estar bem? Ou aquilo vai machucar ele? Vai machucar. Vai trazer uma consequência. Exatamente o que Deus faz, irmãos, com o homem. Ele vai dando corda, o homem vai gostando do pecado, o homem vai gostando das coisas erradas, vai achando normal, tudo para ele se torna normal. Ele entra na turma do não tem nada a ver e de repente a corda acaba. E ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai para os caminhos de Deus, ou ele vai sofrer as consequências. E o povo, depois de sofrer muitas consequências, desobedeceu a Deus no capítulo 14. Deus falou para o povo não subir para guerrear contra os amalequitas e os cananeus. O povo desobedeceu, todos os que subiram morreram. Depois o povo desobedeceu a Deus no capítulo 15. E aqui no capítulo 16. E depois de todas as consequências de Deus abrir a terra, tragar o povo vivo, o povo no outro dia estava murmurando de novo, irmãos, reclamando de novo as mesmas coisas. O povo morria ali por conta das serpentes que Deus enviava para fazer com que o povo pagasse a consequência dos seus pecados. E o povo não deixava de murmurar, de reclamar, nada estava bom. Então Deus traz aqui algo para que o povo parasse de murmurar por conta que nós lemos dessa maneira, no capítulo 17, versículo 5 e versículo 10. Deus queria cessar a murmuração do povo, para quê? Para que o povo não morresse, versículo 10. Deus queria cessar a murmuração, a reclamação do povo, para que o povo não morresse. Deus não estava se agradando de fazer todas aquelas coisas. Deus ficava muito triste, irmãos. Mas a palavra de Deus não fala, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. É exatamente isso. Nós nos tornamos infiéis à sua palavra, mas Ele não. Ele cumpre a sua palavra. Ainda que isso lhe traga uma dor,
está tirando uma vida ali de um rebelde, de um desobediente. E Deus, Ele quer, irmãos, que todos nós venhamos ter a alegria de estar na sua presença, de adorar a Ele com reverência, com intimidade, com sinceridade, manter a nossa mente voltada a Ele em momento de culto, não permitir que nada venha tirar a nossa atenção, porque Deus, Ele quer exclusividade. Aleluia! Aleluia, Jesus. O que representa então aqui a vara de Arão? Representa tempo de justiça, tempo de decisão. Por exemplo, Zacarias 7:10, Ezequiel 7:10, perdão. Eis aqui o dia, eis que vem tua ruína, veio tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Aqui é uma passagem escatológica do profeta Ezequiel, daquilo que irá acontecer futuramente. Porque para nós entendermos Apocalipse, nós precisamos de Ezequiel e Daniel. Então Ezequiel estava falando, olha, através desse símbolo que era a vara, já reverdeceu a vara, ou seja, chegou o tempo de juízo, chegou o tempo de decisão, e isso vai acontecer futuramente, quando estiver no tempo determinado do juízo. Outro exemplo, Zacarias 11:7. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. Uma vara chamei suavidade ou graça, em algumas outras traduções, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E no versículo 10 ele diz: e tomei a minha vara suavidade ou graça, e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. É mais uma passagem escatológica. Quando será quebrada essa vara da graça? Quando a igreja não estiver mais aqui. Quando a igreja já estiver lá na glória com o nosso Senhor. E aqui ele pegou 2 varas. A outra vara se chamava laços. Essa vara ficou intacta no período da grande tribulação. Mais um exemplo. Salmos, capítulo 2, verso 9. Tu os esmagarás com a tua vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui fala sobre o milênio, aonde Jesus irá reger as nações com vara de ferro. Porque a sua primeira vinda ele veio como um cordeiro, mas a sua segunda vinda ele virá como um leão de Judá. Então, não vai ser que nem hoje, para aqueles que sobreviverem da grande tribulação. Todos aqueles que pensarem apenas em pecar, e isso lembrando que será um pouco mais suave. Por quê? Porque durante 1000 anos Satanás vai estar preso. Então, quem é o primeiro que faz nós pecarmos? O diabo. Ele estará preso.
Então não passaremos por tentações. Então, durante 1000 anos, Jesus, ele irá reger as nações com vara de ferro. E essa vara aqui também representa momento de decisão, tempo de decisão, tempo de juízo. E quando nós olhamos aqui para o que Deus ele fez, falando para que todo o povo trouxesse, cada tribo, a sua própria vara, com seu próprio líder, e ali escrevesse o nome do seu líder naquela vara, Deus iria mostrar qual era realmente a sua decisão para que o povo parasse de murmurar. E nós até vimos isso, irmãos. No último capítulo, o povo ele diz, ele traz aqui o entendimento que o povo entendeu a decisão de Deus no último versículo. Aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Ou seja, o povo estava entendendo que eles não poderiam mais se aproximar ali daquele tabernáculo, a não ser que fosse aquele a quem Deus tinha tomado para exercer essa função, que era Arão e seus filhos. E Deus, ele queria trazer aqui, irmãos, também para as próximas gerações, a sua decisão. Através de quê? Porque cada um, de cada tribo, pegou a sua vara e levou para a sua casa. A única vara que ficou ali foi a vara de Arão. E não somente a vara floresceu, a vara deu fruto, a vara deu amêndoa, mostrando, irmãos, que não adianta apenas ser uma vara saudável, ela tem que dar o seu fruto. E quando nós olhamos o que Jesus ele diz em João 15, nós entendemos que nós também representamos esta vara. Mas a vara, ela poderá dar o seu fruto se não estiver ligado na videira? Não. Ela só poderá dar o seu fruto se ela estiver ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós, irmãos, somos simbolicamente árvores aqui. E toda árvore que não der o seu fruto, o que acontece? É cortada e lançada no matagal, é lançada em algum túmulo, é lançada no fogo. Toda árvore que não der o seu fruto é cortada e lançada ao fogo. Mas ainda, irmãos, que uma árvore ela esteja cortada, e nós aprendemos isso no livro de Jó, ainda que uma árvore ela seja cortada e ela se arrependa, ao cheiro das águas, o que simboliza as águas? Lá no início da criação do mundo, o Espírito. Ainda que a árvore esteja cortada, se ela se arrepender, ela também poderá florescer. Não é isso que Jó 7,14 diz? Ou é 14,7? Agora eu esqueci, acho que é 14,7. Toda árvore que for cortada, ainda que aquele tronco esteja cortado, o Espírito Santo de Deus pode convencer o coração do homem do seu mau caminho e da justiça de Deus, para que ele venha se arrepender, para que ele venha muitas das vezes tirar aquele pensamento contrário, aquele pensamento tortuoso que ele acha muitas das vezes ser o correto e não é.
Por isso que Deus ele queria mostrar aqui ao povo que não era da maneira que o povo queria, mas sim da maneira que ele tinha decidido, da maneira que ele tinha falado, para que o povo assim exercesse. A vara também, irmãos, ela representa disciplina, correção. Quando nós olhamos ali no Salmos 23, ali tem dois símbolos, o cajado e a vara. O cajado representa a autoridade, a vara representa disciplina. Não é isso que Davi ele diz? A tua vara e o teu cajado me consolam. Como que uma disciplina com uma vara consola? Consola futuramente, porque aquilo que nós passamos no nosso passado, com pelo menos a minha mãe me dava umas varadas nas pernas, e hoje eu entendo por quê. Isso me consola hoje, porque eu me lembro e entendo que minha mãe fez isso para me dar disciplina. Por exemplo, Provérbios, ouçam, Provérbios 10, 13, diz: a vara é para as costas do falta de entendimento. Provérbios 13, 24, preste atenção: o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Esse mesmo versículo na Bíblia, a mensagem, olha como ela traz: quem não corrige o seu filho não o ama. Ame seu filho, não deixe de discipliná-lo. Provérbios 22, 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dele. Provérbios 23, 13. Não retenha a disciplina da criança, pois se tu bateres nele com a vara, ele não morrerá, ou seja, futuramente. Tu o baterás com a vara e ligarás a sua alma e livrarás a sua alma do inferno. Ou seja, se você deixar o seu filho a Deus dará, você não livrará, claramente a palavra está dizendo aqui, não livrará a sua alma do inferno. Provérbios 26, 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. E Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha à sua mãe. Todo filho que é entregue a si, no futuro dele, será vergonhoso para os seus pais. Então nós vemos aqui, irmãos, que esta vara que floresceu aqui pode nos trazer muitos exemplos. Mas aqui, no capítulo 17, ela trouxe como testemunho para todas as gerações de uma decisão que Deus tomou. E ele não iria voltar atrás porque o povo estava murmurando ou reclamando. Quando o povo murmura ou reclama, irmãos, acerca de determinadas coisas, Deus, muitas das vezes, dá esse livre-arbítrio ou esse acesso a este desejo pecaminoso que o homem pode estar tendo. Como nós vemos ali na vergonha que estava acontecendo com os gentios no capítulo 1 de Romanos.
Deus entregou eles às paixões. Deus não queria fazer isso, mas tentava tanto a Deus que Deus falou: olha, vai então, faça o que lhe der na telha, só não reclame lá na frente. Porque Deus, a vontade de Deus é essa, irmãos, do versículo 10, para que o povo não morra, para que o povo não venha sofrer as consequências dos seus maus caminhos, dos seus pecados. E Deus, Ele quer isso de cada um de nós, essa entrega. Mas sem se esquecer, irmãos, que tudo isso só aconteceu por conta de um ato que Moisés ele teve. Qual foi esse ato? Misericórdia. Porque Deus já tinha mandado uma praga para aquele povo desobediente. E a praga já estava matando pessoas. Mas no versículo 46 do capítulo 16, Moisés ele começa a interceder pelo povo. E ele diz a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. Estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ou seja, até onde Arão e Moisés estavam intercedendo pelo povo, já tinha mortos de suas murmurações. Porque a praga, foi rápido, mas não tinha matado todos ainda. Então nós vemos a misericórdia aqui de Moisés, de interceder pelo povo. Então veio a ideia de Deus falar: então, traga toda a congregação, peça para que cada líder traga uma vara, e a vara que eu escolher, que florescer, essa vara será a casa que irá trabalhar para o sacerdócio. Porque Deus já tinha determinado. Mas quando se trata de misericórdia, nós vemos um grande exemplo ali em Jeremias 18. Ali nos versículos 5, 6, que Deus diz: ainda que eu tome uma decisão de castigar um determinado povo, mas se esse povo se arrepender, eu voltarei atrás com a minha palavra e não farei aquilo que estava pensando em fazer. O arrependimento, irmãos, de pecado, ele tem um grande peso diante de Deus, até de mudar as decisões de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que a soberania de Deus, ela sempre favorecerá os misericordiosos de coração, aqueles que se arrependem, aqueles que voltam atrás, muitas das vezes, de decisões que tomaram acerca de maus caminhos.
E Deus, Ele quer que nós sejamos assim. Deus, Ele quer que nós venhamos todos os dias analisar os nossos atos, analisar os nossos pensamentos, fazer um raio-x da nossa espiritualidade, como estamos servindo a Deus, como estamos cultuando a Deus, como estamos diante dEle. E Deus, Ele quer exclusividade, mais uma vez, lembrando. Naquele tempo, irmãos, existia um véu. Este véu hoje está rasgado. Apenas a casa de Arão poderia entrar na presença de Deus. Hoje, nós estamos na presença de Deus. Somos mais privilegiados do que aquele povo. Não precisamos de um sacerdócio ir lá, matar um animal, derramar o seu sangue ali diante do altar, para que o seu pecado seja perdoado. Basta você ter um coração quebrantado e sincero, porque esses Deus não rejeitará. Salmo 51:17. Deus não rejeitará um coração quebrantado. É lindo, né, irmãos? Deus não rejeita. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Não despreze a sua confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nossos pecados. Porém, um que, como nós, ou seja, Jesus Cristo foi como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus Cristo não foi um sacerdote. Jesus Cristo foi um sumo, ou seja, superior sacerdote, que nos deu livre acesso para alcançarmos este trono da graça. Por isso nós somos privilegiados, porque Ele nos deu, Ele pagou esse preço. Jesus, Ele pagou esse preço através do seu sangue, e Ele se compadece de todas as nossas fraquezas, quando essas há arrependimento. Para encerrarmos, capítulo 10, abre aí capítulo 10 de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Hebreus capítulo 10. Aqui nós entendemos a conclusão, irmãos, do que Deus quer do seu povo. Lembrando mais uma vez que o livro de Hebreus é um livro de esperança ao povo de Deus. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados na má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você tem um dever de estimular a fé do seu irmão. Você tem o dever de entrar na presença de Deus com ousadia. Uma ousadia santa, de adorar o nome do Senhor, bendizê-lo, glorificá-lo, porque Ele merece tudo isso de cada um de nós. Amém? Feche os olhos. Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou aqui esta noite. Senhor, o Senhor nos ajude em nossas fraquezas. Senhor, que se há algo, ó Pai, que muitas das vezes venha nos tentar, que o Senhor venha nos fortalecer neste momento, para que nós venhamos resistir. Sabemos, ó Deus, que somos limitados, mas quando, Senhor, o nosso coração está sincero diante de Ti, nós podemos ser, Senhor, verdadeiramente como uma rocha, que ali, Senhor, ainda que possa se quebrar, ela é um elemento que resiste. Deus, venha nos dar, Senhor, sabedoria, venha nos dar estratégia, e venha, Senhor, revelar aos nossos corações, de maneira, Senhor, que venhamos entender a Tua vontade. Pai eterno, que verdadeiramente venhamos fugir da aparência do mal, que verdadeiramente venhamos, ó Pai, tomar o exemplo, ó Pai, deste povo, como o próprio apóstolo Paulo, ele relatou ali no capítulo 10 de 1 Coríntios, que todas estas coisas, que todas essas mortes, que todos esses castigos, ó Deus, estão escritos para exemplo nosso, como figura para os nossos dias. Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a Tua igreja, orando neste momento, Pai. Senhor, muitas das vezes, tantas coisas vêm, Senhor, para impedir a nossa intimidade para contigo. Senhor, por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor aumente, ó Pai, a fé, aumente, Senhor, a esperança, o amor. Deus, que coloque desejo nos corações para buscarem a Tua face, para se consagrarem a Ti, para buscarem o Teu conhecimento, e assim, Senhor, todos os dias, Pai eterno, ter, ó Pai, este temor em seu coração, que sem temor a Tua palavra nos ensina que não há sabedoria para que haja este temor em cada coração, ó Deus amado. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, ó Deus Santo, quebranta os corações, seu Pai, quebranta os corações de pedra, coloca o coração de carne e crava
caminho. Mostra, Senhor, a sua decisão, mostra a sua vontade, o seu amor. Revela, Senhor, através de sonhos, através, Senhor, de profetas que ainda estão sobre esta terra. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Oh, de cantar a saia, coramadai estiriandorebas. Deus, te adoramos, ó Pai, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, ó Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.